Desse estudo de hoje sobre o livro do Apocalipse, que nós já vimos falando, né? E nesta manhã nós vamos falar sobre a abertura do sétimo selo, as sete trombetas. A introdução diz assim: o Apocalipse é na verdade um livro cheio de mistérios, que vai sendo revelado à medida em que vamos nos aprofundando nele. É como se fosse o negativo de um filme. Quando você tira as fotos, você não sabe como saíram essas fotos, se tornando assim um mistério. Estou falando isso aqui porque na época que eu escrevi, era entendeu? Hoje não, né? Você já sabe, você tira a foto e já sabe, né? Mas em 91, quando ela foi escrita, ela não tinha, era Kodak, né? Você tirava o filme. Então, mas quando se revela esses filmes, o mistério já não existe mais. Tudo se torna claro e você pode ver como saíram as fotos. É exatamente isso que acontece conosco ao estudarmos mais esse capítulo maravilhoso. Todo o segredo aqui, para que você entenda, não fique com dúvida, está justamente na tua reverência e na tua atenção a esta palavra. Portanto, depende de você. Se coloque na posição de um humilde vaso e assim, durante mais esse estudo, deixe o Espírito Santo lhe encher. Então, irmãos, tudo depende de você. Eu estava falando desse filme que a gente revelava, e o que vai ser revelado a você, quando falar assim, olha, depende de você, se vai ser coisa boa que vai ser revelado a você ou não, depende de você. Se você estiver na presença de Deus, você vai entender como é. Se você não tiver, você vai interpretar tudo errado, não vai entender nada. Como eu falei, se um filme, você tira as fotos, você fica ansioso, não é isso? Levava lá e não ficava vendo na hora. Quando era revelado, meu Deus do céu, você fala, se é o Satanás, não é eu não, entendeu? Outra parte queimava, né? Sai assim, o olho vermelho, entendeu? Você fala assim, nossa, que coisa horrorosa. Você perdia a maior parte das fotos. Tanto é que depois, um certo tempo, a gente aprendeu a chegar assim pro rapaz, ó, só revela as boas, não é isso? Se for ruim, não revela não, porque a gente perdia muita foto, né? Então, o que vai ser revelado depende da tua estrutura espiritual, da tua estrutura física, para você entender os mistérios de Deus. Porque os mistérios de Deus são revelados com clareza aos espirituais, aos que são carnais, sem chance. É o que diz a Bíblia, não é isso? A leitura oficial desse texto está registrada em Apocalipse 8, verso 1, a seguir, que diz assim, verso 1, verso 7, né? Que diz da seguinte forma: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Irmãos, observe isso aqui. Abriu-se o sétimo selo e houve um silêncio. Não foi por 1 minuto e meio ou 2 minutos. Imagine a cena. Imagine eu aqui. Aí nós recebemos uma carta muito importante de um presidente. Aí vocês são tudo atores e saber o que ele mandou para a gente. Abre-se essa carta e eu fico pasmado, e eu fico chocado com o que está escrito, e eu fico em silêncio. O que vocês ficam pensando? Poxa vida, abre, fala logo, lê, faz a dica. Agora você imagina eu ficar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e não fala nada, um silêncio por quase, não disse que foi meia hora, por quase meia hora houve um silêncio. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Aí vai lá para o Apocalipse 8, verso 7, pula para o verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. E o segundo anjo tocou a trombeta, uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações,
E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra a parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como rocha. O que foi, Maricina? É a sexta lição. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto. E muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. Então, isso aqui é assombroso. Imagine você que uma terça parte dos animais que estão nas águas, os peixes, morrem. Imagina a podridão. Terça parte das árvores, de tudo que é verde e dos animais que eles estão. Você imagina como é que não vai ficar essa terra? Não é isso? E uma terça parte, essa terça parte que foi afetada com os peixes, uma coisa. Essa outra terça parte das águas que se tornou amargosa já é outra coisa, é as águas doces. E aí você vai virar um caos. E as pessoas, elas quando lê isso aqui, elas criam isso como se fosse um livro de ficção, sabe? Uma história que eu li, um filme que você assiste, mas isso nunca aconteceu. Isso aqui é uma realidade que vai acontecer exatamente como está escrito, assim como está cumprindo essa parte da profecia dessa guerra lá em Israel. Se eu for dar detalhes para os irmãos do que está acontecendo lá, sabe o Hamas que toma conta do norte de Gaza? Agora o Hezbollah entrou também na guerra, que toma parte do sul de Gaza, que obviamente fica ao sul de Israel. Tem uma profecia que diz que nesse tempo o rio Eufrates ia se secar. Exatamente, o rio Eufrates se secou. Então ia vir o pessoal do sul, ia cercar, né, do sul e do norte. Olha só o que está acontecendo. Mas que no final Deus ia dar vitória sobre Israel e esmagar todos os seus inimigos. E isso vai acontecer. Israel já decretou que não vai, ontem, estou falando que vocês estão acompanhando a guerra para saber, decretou ontem que não vai cessar a guerra, embora tem muita gente pedindo e tal, não vai cessar a guerra enquanto o Hamas não devolver as pessoas, os israelitas que foram sequestrados. O Senhor escreveu tanto que eles amam, que eles preservam pessoas da sua nação, né? E o Hamas já está perdendo força, mas eles, para o cumprimento da palavra de Deus, né, eles estão lutando com toda a força. E o Hezbollah agora aproveitou o gancho, né, como faz parte da profecia também, né, norte e sul, e então agora essa profecia está se cumprindo. O detalhe é, se a volta de Jesus, como diz a profecia, certo? Que nesse momento o Senhor resgataria o seu povo, se seria antes do final dessa guerra, observe quando é sério isso, ou logo após o final dela, para vocês verem o quanto está próximo à volta de Jesus. Pode ser que essa retirada do arrebatamento seja antes do final dessa guerra, seria um momento que ninguém estaria esperando. Tem alguém esperando? Pode ser que seja logo após o final da guerra. E aí? Muita gente despreparada, mas muita gente mesmo. Eu, quando comecei, sabe, a analisar esses fatos, estudar isso essa semana, começou a me dar aquele friozinho dentro da barriga, sabe? Eu falei assim, meu Deus, olha só o que a gente vai descobrir quando você vai se aprofundando na palavra de Deus, né? É a importância, né, pastor, de estar com a vida em Deus. Né? Com a vida em Deus, escondida em Deus, é o que a Bíblia fala. Para nós estarmos com a vida escondida
no Senhor. Tópico 1, abertura do sétimo selo. Vamos lá. Abriu-se o sétimo selo. Fez um silêncio. Não, achou, que nós acabamos de ler. E fez um silêncio por quase meia hora. Então, quase meia hora é muito tempo. Mas por que esse tempo? Porque todos que estavam ali, eles estavam atentos, e só um poderia dar prosseguimento e fazer revelado todas aquelas situações. Então, todo mundo atônito, todo mundo esperando o que viria a acontecer, e nada poderia ser revelado sem que antes fosse dada a determinação pelo Cordeiro de Deus. A partir do momento que ele deu a determinação, então os anjos começou a manifestar e mostrar qual era a função de cada um deles. Então, a primeira trombeta é tocada, como nós vimos, como tocou a primeira trombeta e aconteceu alguma coisa, tocou a segunda trombeta, aconteceu outra coisa. Então vamos lá, capítulo 38, verso 22 de Ezequiel, é um paralelo do que acontece aqui nesse versículo 7, pois traz os mesmos caracteres de uma profecia eminente contra Gog. Ao toque desta primeira trombeta, saraiva, fogo, sangue, demonstra a implacável ira do Senhor sobre a terra, o que Deus confundirá os exércitos invasores, de maneira que algumas nações se voltarão contra os seus aliados. Há quem diga que Gog aqui, essa Gog seria a Rússia, porque ela também já está envolvida, e ela é um país que não apoia Israel, ela é contra, Então, há quem diga que Gog seria a Rússia, quando fala, mas isso aí é assunto para ser discutido. É importante lembrar que ele derrotará também os exércitos por meio de grandes terremotos e enfermidades e outros meios horrendos. Observe que só nesta primeira trombeta foram queimados uma terça parte do universo. Versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Aqui é também o cumprimento do que diz a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 51, verso 25. Diz o Senhor: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te removerei dos rochedos, e farei de ti um monte de incêndio. A palavra de Deus é cumprida na íntegra, pois ela vela por sua palavra, e não deixará que nada passe sem que tudo aconteça. Então, todos esses pontos que a Bíblia ela demarca, vai acontecer, irmãos. Esse monte grande que ela está se referindo não é uma nação, é um país, certo? Que tem muito poder, que tem muita força, e nós temos visto ultimamente que esse presidente Vladimir Putin, ele é um camarada tão endemoniado que não tem amor nem por ele mesmo, visto o que ele vem fazendo na Ucrânia, e não desistiu até hoje, com força tão sobrenatural, tão forte que ele tem, ele não conseguiu exterminar um país que foi tirado, foi separado da Rússia, que era uma coisa só, tanto é que eles têm o mesmo idioma, e se eles se unem com o Hamas, a Arábia Saudita é um outro país que financia, como já falei com os irmãos, financia o Hamas, o Catar financia o Hamas. Então são países que têm ódio de Israel, mas todos que têm ódio contra Israel virá a se
virá um touro, como diz a palavra de Deus. Ninguém que se levanta contra Israel tem sucesso. Embora as pessoas tenham esse livro da profecia, sabem que está escrito, mas eles não estão nem aí. Sabe por quê? Porque é como as igrejas hoje lê, sabe que está escrito, mas não tem isso como verdade. Porque se eles tivessem isso como verdade, jamais ninguém queria enfrentar Israel. Se todos acreditassem que isso fosse verdade, jamais ninguém queria se levantar contra a igreja. Jamais ninguém queria se levantar contra o pastor. Jamais ninguém queria se levantar contra a direção da igreja. Por que as pessoas se levantam? E falam, entendeu? E forma confusão, e forma murmurinho. Porque eles não fazem ideia de que o castigo que fala a Bíblia para todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, quando fala o povo de Deus, Israel, todo aquele que, sabe, que professa e fala o nome de Deus, será castigado. Eles não acreditam nisso. Se acreditasse, realmente não faria isso. Então, quando foi tocada a primeira trombeta, foi lançado sobre a terra, é isso? Saraiva, fogo, misturado com sangue. Saraiva, que vocês não sabem, irmãos, é como se fosse uma cinza flamejante. Já mexeu com fogo que tem aquelas cinzas, né, que a cinza, além dela ressecar a pele, né, por ela estar em eminência com fogo, ela queima tanto quanto o fogo. E se cai no olho, ela queima, ela arde. Se cai uma ferida, ela arde, resseca, tampa os pulmões, né? Então, saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra, e foi queimada uma terça parte das árvores, de toda a erva verde foi queimada. Então, você imagina um cenário assim. Você imagina, né? Esses dias atrás pegou fogo aqui. Se você fosse ver, era uma coisa triste. Agora você imagina uma terça parte, né, do universo, não é do Brasil não, do universo. Uma terça parte, se você olhar, certo, aquela parte sem vida, tudo queimado, e aquela fumaça, né? Você imagina. E aí você fala assim, poxa vida, ainda bem que foi só isso. É porque ainda não foi tocada a segunda trombeta. Aí quando for tocada a segunda trombeta, escute só, a segunda trombeta, se fosse discorrer cada tópico desse capítulo, tomaríamos muito tempo e muitas folhas de papel precisariam ser escritas, pois o conteúdo contido nesse capítulo 8 é bastante extenso e complexo também. Por exemplo, o versículo 8 nos fala do segundo anjo que consequentemente toca a sua trombeta, e cai do céu um objeto que João chamou de coisa como um monte grande, o qual foi lançado sobre o mar. Não tenho com precisão o que seria esta coisa, como um monte grande, mas pela descrição de João, tudo me leva a crer que possivelmente seria um meteorito, ou um asteroide ardente que caiu sobre o mar, e acaba com a terça parte dos seres viventes no mar, como também as grandes navios. Referência a Amós 7,14, logo em seguida no versículo 10, encontramos o terceiro anjo fazendo soar a sua trombeta, e outra vez acontece uma coisa estranha. Agora cai do céu uma grande estrela, que ardia como uma tocha, e o nome dessa estrela era Absinto, o qual caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e com isso morreu muitos homens, porque as águas se tornaram muito amargas. O absinto é uma planta amargosa, e ela representa o julgamento divino e também a tristeza humana. Tem as referências para vocês verem. Irmãos, imagine uma estrela. Se eu estava estudando sobre a estrela, você olha assim, ela é pequenininha, mas cada estrela pesa toneladas e toneladas. Digamos que talvez ela seja quase do tamanho do Brasil, para vocês terem ideia do tamanho dessa estrela, de cada estrela, entendeu? Não é qualquer coisa não, elas são enormes, né? E caiu sobre a terra.
Essa segunda trombeta que fala que caiu essa como um grande monte, né? Na época não tinha tanto estudo avançado assim, então João sabia ele, como um grande monte, que poderia ser um asteroide, um meteorito, né? Caindo, imagina, uma coisa de trocentas toneladas caindo no mar, né? O alvoroço, o tsunami que não vai causar, né? E obviamente um objeto desse caindo no céu, quando ele atinge a atmosfera, ele vira uma bola de fogo, né? Caindo no mar, não vai ferver a água, não vai matar muitos animais e vai incendiar muitas árvores, muita parte da terra, não é isso? Então, porque ele solta muitos gases, né? Então, irmãos, isso aqui não é brincadeira. As pessoas às vezes não fazem ideia que isso aqui é uma realidade e que está prestes a acontecer. Parte sim, parte não. Então, nós temos que orar para que Jesus possa vir buscar a sua igreja e que nós sejamos retirados da face da terra, para que nós não sejamos pegos nessa situação aqui, porque vai ser muito triste. Isso aqui não é ainda o julgamento final, entenda. Isso aqui é uma parte do cumprimento do Apocalipse, que o milênio virá muito depois disso aqui, né? A parte do juízo final. A quarta trombeta, a quarta e a quinta trombeta. O versículo 12 é o único que mostra a trombeta sendo tocada e nenhum dano sendo causado diretamente ao ser humano. Apenas se refere a danos causados à lua, sol e às estrelas, não deixando assim nenhuma referência de que houvesse danos, nem leves, nem graves, nem de morte ao ser humano, tão somente à natureza. Porém, irmãos, embora não relata que foi atingido o ser humano, mas imagina você viver sem o sol, sem a lua, em densa escuridão. De certa forma, seria afetado, né? A não ser uma advertência, quando aparece um anjo voando no meio do céu dizendo: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Não, quando eu leio isso aqui, eu começo a imaginar esse anjo voando e gritando assim. Imagina o som da voz do anjo: dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vezes dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Eram coisas assustadoras e tremendas, né? Que seria posteriormente a quinta e a sexta e a sétima trombeta? É bem ao contrário da quarta trombeta. A quinta é bem constrangedora. Observe, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3 de Apocalipse. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e subiu fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar, e a fumaça vieram gafanhoto sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder de um escorpião na terra. O que o gafanhoto faz? Destrói tudo que é verde na sua frente, não é isso? E eu estava vendo esses dias a luta de um gafanhoto. Eu vi duas: a luta de um gafanhoto contra uma tarântula, e vi a luta de um gafanhoto contra uma espécie de lagartixa, entendeu? Não é uma lagartixa, mas uma espécie. Imagine, um animal grande contra um gafanhoto que a gente chama louva-a-Deus, né? Que aparentemente, né, ele tem um olhinho que cada passo que ele dá, né, fica todo se balançando, mas aquilo ali, ele tem uma habilidade que você nem imagina. E a tarântula, doidinha para devorar o louva-a-Deus, cada investida que ela dava, ela perdia uma perna. O louva-a-Deus, ele tem uma mordida muito, e quando aquelas garras que não se engane com aquela mãozinha dele, não é isso? Que aquilo, quando ele fica, entendeu? Que ele juntava a tarântula assim com a mão e acabou que ele mordia cortando as pernas da tarântula. E depois ele saboreou a tarântula com muita facilidade. A lagartixa da mesma forma. A lagartixa dá uma investida nele,
ele cravou a mão, como se abraçou no pescoço dela assim, ó, pegou na boca da lagartixa assim, começou a morder e começou o sangue jorrar. Venceu a lagartixa. Então não se enganem, né? A Bíblia fala também da infestação de gafanhotos, assim como foi lá no Egito, lembra? Né? Foi terrível. Então, recapitulando, é bastante integrante nesta quinta trombeta, como também será a sexta trombeta. O versículo 1 do capítulo 9, como acabamos de ler, diz respeito da estrela que caiu do céu e que recebeu uma chave, que seria a chave do poço do abismo. É bem claro que essa estrela é um anjo caído como ordens de execução. Misericórdia. Pois esta quinta trombeta envolve forças demoníacas de grande espanto. Veja que a chave que lhe foi dada era do poço do abismo, lugar de aprisionamento dos demônios. É muito importante que você leia esses versículos que foram aqui citados, de referência para melhorar o aprendizado. Agora, o interessante é que deste mesmo abismo, que se a besta é o anticristo, é aonde Satanás ficará preso por 1000 anos. É isso? Será que está dando para entender? Será que está dando para entender? Leia Apocalipse 23. Bem, continuando, o mesmo anjo, o qual é chamado de a estrela, abre o poço do abismo, e na sua abertura sai uma fumaça, e na fumaça saem os gafanhotos com poder semelhante a de escorpião na terra. Então, esse abismo é onde está. Lembra que a Bíblia fala que esse demônio com poder de destruição está aprisionado no fundo do abismo, né? Então, vai ser solto. Ele vai ser solto para atormentar os que estão na face da terra. E para lá é que vai ser lançado também eles para a prisão perpétua, quando tudo for julgado, né? Então, continuando, gafanhotos gostam de danificar plantações, mas aqui no contexto desse capítulo, que lemos, a eles foi dada a ordem para não danificar nenhuma planta, nenhuma árvore, era tão somente para atormentar os homens durante 5 meses. Que horrível! Só para atormentar. Durante 5 meses. Já pensou? Tu tomar mordida de gafanhoto por tudo quanto é parte, vai ficar sendo atormentado. João, quando ele surgiu no deserto, diz a Bíblia que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Lá no Oriente Médio, tem um lugar lá que o prato principal deles é gafanhoto. Você compra por quilo, né, eles já assaram. Parece, quando eu vi a reportagem, me deu vontade de comer, porque parece, sabe, isso é muito saboroso. Parece camarão no Nordeste. Parece camarão, exatamente isso, né? A sensação de você estar comendo camarão. Parece camarão, ele fica tudo douradinho e laranjadinho, né? Agora você imagine por durante 5 meses sendo atormentado por esses gafanhotos. Que horrível, irmãos! Isso nos arrepia. E pensar que esses gafanhotos representam grandes números de demônios. E também grande combate de demoníaco contra os homens que estão sobre a terra. E isso por perto do fim. Leia Mateus 25, 41. Retrata os anjos caídos, que teriam poder como veneno de escorpião, para causar dores de grande sofrimento, deste mesmo capítulo 9, e isso nos mostra que seria um ataque que perduraria 5 meses sobre a terra, mas que não seria, em hipótese alguma, atormentar os crentes daqueles dias. Aleluia. Leia o versículo 4. O tormento seria tão grande que diz o versículo 6, que os homens buscariam a morte, mas a morte não encontrariam. Simplesmente a morte fugiria deles. E isso como resultado da desobediência ao Deus Trino. Que a Ele seja dada a honra e a glória para todos sempre. Irmãos, só os crentes estariam isentos dessa situação.
É por isso que eu falo assim, olha, hoje nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Eu estou procurando emplacar nessa igreja um espírito de unidade, de comunhão, de santidade, de perseverança, de sentir uma mesma coisa para que não haja controvérsia e nem duplo ânimo, nem duplo sentido. A gente sabe que não é fácil, já falei para os irmãos, que é inevitável que chegue pessoas, que existam pessoas no nosso meio com esse caráter, porque é mistério, tem que ter, mas ai daqueles que seguem essas pessoas, porque com certeza o sofrimento será muito grande para eles. Então, nós temos que fazer de tudo para poder nos afastar, nos livrar e seguir em frente com essa visibilidade de que fazer o bem é o melhor, não só para mim, mas para todos. Aleluia. A sexta trombeta. O forrozão está comendo solto aí, né? É assustadora a revelação de que ocorre nessa sexta trombeta. Eles trazem no versículo 13, 14, 15, 16 do capítulo 9 de Apocalipse. Uma ordem determinante, semelhante ao da quinta trombeta, no versículo 2. Só aqui o caso é também mais complicado. O sexto anjo solta 4 anjos, que são demônios, claro, que estavam aprisionados junto ao grande rio Eufrates, porque eram anjos maus, demônios. É claro que anjos santos não ficam aprisionados. Na soltura desses anjos, morrem a terça parte dos homens, pois para isto eles foram determinados, para fazer matança, né? Em seguida aparece um batalhão de 200 milhões de cavaleiros, como cavalos que tinham a cabeça semelhante à cabeça de leão, e que soltava fogo pela boca. Alguns estudiosos da Bíblia discursam entre si o significado dos 200 milhões de cavaleiros e da seguinte forma: uns entendem que são exércitos de espíritos demoníacos sob a liderança desses 4 anjos maus, conforme o versículo 14, e tem aqueles que interpretam que são tropas de cavaleiros reunidos representando muitos exércitos para a batalha. As duas hipóteses podem estar certas, visto que a área do grande rio Eufrates simboliza uma invasão militar, no qual desse exército Deus exerce julgamentos. Agora, o interessante é ver que o mesmo com o juízo divino, os homens não se arrependem, e que isto mostra o tamanho da profundeza da depravação humana com relação ao seu bel prazer no que diz respeito aos seus desejos carnais. E ainda, desse mesmo capítulo, demonstra a natureza do coração e a natureza dos homens na ocasião, que ele retrata homicídios, violência, feitiçaria, que inclui drogas, ocultismo, bruxaria, prostituição, imoralidade sexual, roubo e etc. Não é assim que nós vemos hoje? Você prega, você fala, e eles não estão nem aí, continuam fazendo a mesma coisa, e muito pelo contrário, existem influenciadores, né, digitais, que eles debatem contra essa verdade, fala que isso aqui é uma farsa, querem tentar provar que a Bíblia é um erro, e que esse Deus que a Bíblia fala é perverso, ele é mau, entendeu? É um Deus sem coração. Eles tentam provar de todo jeito que a Bíblia é uma farsa. E muita gente fica falando, puxa vida, é mesmo, né? Como é que Deus mata criança? Como é que Deus... Eles tentam provar a todo custo. Estamos quase nos tempos do fim. É hora de despertarmos do sono para um novo dia em conhecimento e direção do Espírito Santo do Senhor. Irmãos, é interessante a gente não só buscar conhecimento, mas buscar o conhecimento e viver o conhecimento que nós aprendemos, não fazer dele esquecido. Eu tenho grande conhecimento. Já viu aquele desviado, você vai falar com ele assim, você acredita na Bíblia? Não, eu acredito, a Bíblia eu conheço ela de cabo a rabo. Não já viu isso? Mas só que, entendeu, tem o fulano, sai da igreja porque eu ciclano, eu saio, entendeu? É o fim dessas pessoas que vivem seguindo
os influenciadores dentro da igreja. Porque o final dele é a derrota, e ele vai, com certeza, ele vai ser abatido. Aí depois, para não dizer que o errado é ele vai falar assim, ó, foi o fulano. Aquele pastor lá, antes ele viu o pastor como uma bênção, aí depois ele passa a ver o pastor como uma pedra de tropeço. Não, ele só ficava batendo na gente. Não, eu sei porque tinha um irmão lá, que, pelo amor de Deus, aquele irmão lá, eu saí da igreja porque aquela igreja eu vi que era tudo a mesma coisa. Eu saí daquela igreja porque era dinheiro. Eu saí daquela igreja porque, gente, só comia. Aqui vai falar disso. Aqui não dá porque a gente só come. Chamaram Jesus de comilão. E um detalhe, não só comilão, mas como comilão e beberrão. Vocês acham que isso aí foi muito? Além de comilão e beberrão, né, bebedor de vinho, né, ainda acharam que ele era ladrão. Então, irmãos, a gente precisa prestar atenção nos influenciadores. Você precisa detectar ele, porque é ele que vai te conduzir. Assim, olha, a gente fala de ovelha e de bode, que são parecidos, não é isso? É uma diferencinha. E você precisa entender, você precisa saber diferenciar quem é quem, para que você não seja influenciado. Você imagina assim, olha, eu já falei para vocês, o bode, ele está com você, mas ele não é com você. Ele pode passar com você, certo? Mostrar que ele é seu amigo, mas basta você virar as costas para ele que ele vê, certo? Não, que ele já, entendeu? É instinto do bode. Não adianta você querer mudar, porque é instinto dele. Ele olha para você assim, ele fala, se eu não dar uma cabeçada aí, entendeu? Se eu não dar, não sou eu vou ter que dar. Embora ele estava comigo, eu vou ter que dar. E quando você me percebe, ele dá ali uma pancada e se joga no chão. Então, não dá. E o problema é que se você é ovelha e fica andando muito com o bode, daqui a pouco, olha só, como você vê uma ovelha na sua frente, tu vai imaginar a mesma coisa. Tu fala assim, poxa vida, eu não sou isso, mas ele está me dando uma vontade. E eu não vou resistir. Eu vou ter que experimentar, porque se o fulano faz, isso também. Aí ele vai querer, sabe, dar cabeçada, mas ele não é bode. Mas ele está fazendo aquilo, e ele começa, sabe, a se caracterizar. Eu disse para vocês que a nossa mente, depois que eu comecei a estudar a psicologia, a psicanálise, né, e me aprofundar em hipnoterapia, me aprofundar nesse estudo, eu comecei a entender o quanto é poderosa a nossa mente. Já falei aquela historinha aqui para os irmãos, da pessoa que morreu porque achou que estava perdendo sangue. Ele só achou, ele não estava perdendo nenhuma gota, né? Vocês imaginou aquela pessoa quando ele fala assim, eu não sei, mas eu acho que eu estou com alguma coisa. A pior coisa que tem é a doença psicológica. Por causa da dorzinha, você vê o fulano, você não ouviu falar, o fulano, ele tinha essa mesma coisa, e ele morreu. Quando você coloca isso na sua mente, que era a mesma coisa, irmão, cada caso é um caso, não é porque as dores são semelhantes, não, mas as dores eram semelhantes, ele falava dessa mesma coisa, eu sinto a mesma coisa. E o pior, ele ia no médico, o médico não achava, e o médico também não está achando a minha, pronto, já era, tu vai morrer com aquilo. Você já imaginou uma pessoa que tem câncer, ele não sabe, ele vive muitos anos, mas irmão, a partir do momento que ele sabe que ele tem, 1 mês, 2 meses, dias, porque ele acelera, ele bota seu eu vou morrer, e ele morre. Quando você fala assim, não sei, mas eu acho que hoje eu não estou bem, e você põe aquilo na cabeça, eu já falei para vocês que a pessoa, ele se torna derrotado sem antes ser um lutador. Então a nossa mente, ela tem poder para muita coisa. Se você colocar na sua cabeça que você vai ser uma pedra de tropeço na vida de alguém, ninguém vai tirar isso de você.
Mas se você colocar na cabeça, não, Senhor, eu vou mudar e eu vou vencer, as pessoas vão te atropelar, vai passar trator em cima de você. Já viu pessoas que ele toma um tombinho, pum, aqui, e depois ele morre, porque era aquela pessoa que não é determinada e fala assim, não, eu vou viver. A gente vê pessoas bagaçadas, entendeu? Perdeu parte do crânio. Mas ele, não quero morrer, eu vou. Ele luta. As pessoas faltando parte, assim, de verdade, faltando parte e vive. Mas tem pessoas que ele faz um corte no dedo, por causa daquele corte, ele vem a óbito, porque ele. Eu vou perder, irmão. Eu estou sentindo, eu estou ficando sem ar. Ai. E aí, entendeu? Se não socorrer ele entra em parada cardíaca, ele entra em coma. Não é isso? É o chamado. O que a Bíblia fala que essa pessoa é? Já falei para você, está ali em Provérbios 10. É o chamado. Provérbios 10, versículo 24. Eu falei para vocês, irmão, nunca esqueça esse versículo. É o chamado frouxo. Se ele te mostrar esse frouxo, irmão, quando fala isso aí, é tudo. Se te mostrar esse frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Tu vai morrer mesmo. Entendeu? Mas quando você é forte, se mostra forte, não nada. Não, eu vou vencer, e você é um vencedor pela tua força. Amém, queridos? Amém. A corrupção nos últimos dias tende a aumentar e a humanidade se afastar cada vez mais do seu Criador. O que aprendemos nessa lição é algo que para ficar gravado em nossas memórias e não deixar jamais os caminhos santos do Senhor. E isso se não quisermos sofrer o juízo eterno do Senhor Deus. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e a sua palavra. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Vamos ao questionário?